Ele falou assim, ô pastor, por que Deus foi tão bonzinho com o Davi? Com tudo que ele fez. Eu falei, cara, você quer pagar pra ver? Você viu o que aconteceu com a família dele? Morreu Aminon, morreu depois o Absalão. Pior do que tivesse feito alguma coisa com ele. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão. Aí o próximo que veio era Adonias, porque quando Deus falou para ele, ó, vai ser Salomão, quando ele nasce, olha que como Deus é um Deus de graça. O filho de Betseba do adultério nasceu e morreu depois de alguns dias. Mas no dia que ele morreu, Davi teve uma relação com Betseba e ela ficou grávida de novo. E quando nasce Salomão. E Deus fala que ele seria amado do Senhor. Deus chamou ele de Gedidias. Yedid é querido. Yedid-Yah. Gedidias, o querido de Javé. Olha que coisa linda. Poxa. Quer dizer, mesmo Deus falou, ó, você pisou na bola, você vai pagar, Deus. Mas eu sou um Deus de graça, porque vai ser através da mulher adúltera que eu vou trazer o meu filho, o Messias. Não é extraordinário? Olha, Vilela, a Bíblia é um livro que para mim isso é uma prova da veracidade da Bíblia, porque ela não esconde os podres. Você sabia que, por exemplo, na genealogia de Jesus só aparece o nome de homens? As únicas mulheres que aparecem são mulheres que tiveram problema. Uma é Raabe, que era uma prostituta que se converteu lá em Jericó. Tamar. E por último, Maria. Maria, que concebeu virgem, mas que ficou mal falada. Sim. Tanto é que os líderes judeus falavam assim, quem é você? Você é filho de Maria? Filho de José? Nós nem sabemos quem é teu pai. Por quê? Porque correu para todo mundo que ela tinha tido caso com outra pessoa e que José casou com ela como corno. Acobertar. E a Bíblia não escondeu isso. Então, é maravilhoso isso, porque Deus deu o sucessor de Davi e o antecessor de Jesus, que foi Salomão, o filho daquele casamento que começou com adultério. Não é maravilhoso isso? Caramba. Isso prova para você, meu querido, que se você pisou na bola, se você se arrepender e buscar Deus, tem perdão e tem graça para tua vida. Agora, as coisas ruins ainda continuaram. O quê? Por quê? Porque, veja, morreu Aminon, morreu Absalão, o próximo que quis ser o rei era Adonias. E Adonias também começou a fomentar com a população, com líderes. Agitar. Inclusive o Joabe, que era o capitão de Davi, mas não fazia nada que Davi queria. Contra Salomão. Até que Davi, antes de morrer, ele chama Salomão e fala assim, olha, você vai ter que matar o Joabe. Porque ele vai tentar te derrubar. Salomão era jovem quando assumiu, talvez 15, 16 anos. Tinha um Adonias, Salomão chama Adonias e fala, ó, meu irmão, eu fui escolhido por Deus, então você anda na linha, senão eu vou ter que te matar. E no fim, Salomão teve que mandar matar o Adonias. Por quê? Porque não ia ter Porque ele ia se levantar contra Salomão. A última de Adonias, ele procura Betseba, que é a mãe de Salomão, e pede para ela, para ele poder ficar com a concubina do rei. Porque quando Davi ficou velhinho, aqui uma coisa gozada, quando Davi ficou velhinho, acho que ele já não dava mais no couro, já não fazia mais nada, ele pediu que trouxesse uma jovem para esquentar ele, porque ele começou a ter muito frio. Então ela vinha e deitava com ele nua, para ele se esquentar. Agora, quando ela aceitou isso, ela não podia mais casar com ninguém. Entendeu? Ela chamava Abisag. Era uma concubina dele. Entendi. Nunca teve nada com ele, mas também não podia casar. Por quê? Porque quem se casasse com uma mulher do rei assumia o lugar do rei.
que o Adonias fez? Chamou Betseba. Betseba não sabia disso. Falou: Betseba, eu amo a Abisag. Quero ficar com ela. Salomão não quer nada com ela. Pede para ele para eu ficar com ela. Aí ela chama a Betseba, que é a mãe de Salomão, fala: Salomão, deixa ficar com ela. Ele falou: mãe, você não sabe que quem ficar com a mulher do rei é o rei? Ele está querendo o meu trono. Nessa hora ele manda matar o Adonias. Ou seja, a família dele... Pô, toda destruída. Toda destruída. Por quê? Porque tudo por conta do que ele fez com Urias. Então não foi barato. No mundo teve perdão? Teve, mas teve consequências. No mundo espiritual tem um preço a ser pago sempre. Quando você abre uma brecha, você abre uma legalidade... Tem consequência. Tem consequências. O arrependimento, e muitas vezes, Deus perdoa e deixa quieto. Mas se a pessoa insistir no erro, se a pessoa continua errando, continua fazendo, aí vai ter consequências. Agora, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu piro. Eu falo: Deus, como é que esse cara é o cara? Exato, eu sempre pensei isso também. Porque o coração dele para com Deus era extraordinário. Você viu os salmos de Davi? Ele adorava a Deus, ele falava: Deus é tudo, o Senhor é extraordinário, entendeu? Por exemplo, quando Davi tinha pecado com Betseba, porque Saul, todas as vezes que Deus mandava o profeta para adverti-lo, ele justificou. Você já teve com alguém que pisou na bola com você, você vai, confronta e a pessoa justifica? Como é que ele chama? Tuti, não faça isso. Sempre tem uma desculpa. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque aquilo outro? Tô mentindo ou não? Vai justificar agora, vai se justificar. Não vou, eu só vou aceitar. Mudou daqui pra frente? Cara, tem algo. É que tem, como eu falei, tem semanas. O Lênin é um cara que aceita, você é um cara que não, veja bem, não é bem assim, aquele negócio lá. Mas eu já tentei justificar mais. É. Agora eu tô dando uma. Eu só tô aceitando. Simplesmente essa semana eu só tô aceitando. Tá certo. E é mais ou menos. E Davi não era esse, ele aceitava que ele tinha errado. Davi, por exemplo, quando ele pecou com Betseba, um dia chega o profeta Natan. O profeta Natan era um profeta que Davi amava. Mais velho que ele ou não? Não, ele era o homem de Deus no lugar de Samuel. Ah, tá. Entendeu? E Davi respeitava os profetas. Os profetas iam lá e... Entendeu? O Davi era o seguinte: escreveu, não leu, um pau comeu. Por exemplo, tinha uma mulher, que é Abigail, que ela era esposa de um homem chamado Nabal. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Filho de Belial é o pior xingamento que você podia dar. Né? É um demônio. Certa vez Davi estava cansado, estava chegando com os soldados dele e ele estava morrendo de fome, de cansaço. Ele manda umas pessoas na frente para dizer: olha, Davi está chegando, pede para Nabal preparar tal, comida, bebida para os homens, para os animais. Nabal falou: o que eu tenho com esse Davi? Não vou dar comida nenhuma e não vou dar nada para ele. Quando Davi soube, ele falou: vou matar esse cara. Vou matar ele, vou matar a mulher dele, vou matar todo mundo. Quando Abigail ficou sabendo, Abigail vai para frente e intercepta Davi antes dele chegar. E ela se prostra, se ajoelha, pede perdão e fala: eu não estava lá, eu não vi. Mas ela levou ovelhas, levou comida, levou água, se prostrou. Davi se encantou com ela, falou: olha, porque você é sábia. Olha que homem também tremendo. Ele falou: você não só impediu a morte do seu marido, você impediu que eu fizesse uma injustiça. Quando em seguida Nabal morre, Davi fica sabendo, ele manda buscar Abigail. E ele fez ela sua esposa. Então Abigail é uma das esposas de Davi, que era marcada por ser uma mulher sensata, sabe? Mas ele ia matar todo mundo. Então, assim, com os inimigos, não entendeu? Tinha... Não tinha. É aquela história do homem de duas palavras. Ele era um guerreiro sanguinário, entendeu? Ele pensa bem, um homem de 3.000 anos atrás, ele era um troglodita. Ele não era um gentleman, não é um cara que você pinta... Era outro tempo, né? Outro tempo, entendeu? Mas quando era com Deus,
Quando o Natan chega para ele e falou, Natan, eu tô com um problema. Natan falou para ele, Davi, eu tô com um problema. O que foi, Natan? É o seguinte, tinham 2 homens, um pobre e um rico. O rico tinha muito rebanho, muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelhinha, que era tão cara para ele que ele deixava ela morando dentro da casa dele. Comia no prato dele, bebia no copo dele. E o rico, uma vez, recebeu uma visita, um viajante que veio de longe. E ele, para oferecer um banquete para o visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele foi e matou a ovelhinha que era do pobre. Davi se enfureceu, falou, quem é esse desgraçado que eu vou matar ele? Natan falou, é você, Davi. Porque você tem muitas mulheres, tem as mulheres que você quer. Mas você pegou a mulher do Urias, o meu servo Urias, fiel a você. Davi se prostrou, chorou, clamou a Deus, caiu em si. Isso a Bíblia chama de arrependimento. Vilela, nós somos todos pecadores, meu irmão. Todo dia eu falo para Deus, Senhor, eu não sei como o Senhor me escolheu. Nós somos pecadores, não tem ninguém santo nesse mundo. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, é uma pessoa pecadora se achar melhor que as outras. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, cada um tem os seus defeitos. Ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar a olhar para Jesus e falar, foi por causa dele, foi por minha causa. Então, Davi era um homem quebrantado, ele se quebrantou perante o Senhor. E Natan falou assim, olha, Deus vai te perdoar, mas o filho que nascer vai morrer. Putz. Quando nasceu, o menino ficou doente, ele ficou jejuando, entrou no quarto, ficou deprimido, não deixava ninguém entrar, e ele ali, deprimido, não comia, não fazia nada, até que um dia ele ouviu soldados falando, cochichando, ele falou, ele morreu? Ele estava com medo de contar para o menino que ele morreu, que o menino morreu. Eles falaram, morreu, Davi. A Bíblia diz que ele lavou o rosto e foi comer. Aí eles perguntaram, mas como assim? Você estava desesperado, sofrendo, agora que você soube que ele morreu. Ele disse assim, eu não vou a ele. Não, ele não vem a mim, mas eu vou a ele. Ele entendeu que Deus falou não. Mas ele se arrependeu nesse processo profundamente. E Deus se agradou dele, que no mesmo dia ele tem uma relação com Betseba, ela fica grávida, e quando nasce o filho daquela mulher que provavelmente era rejeitada por todo mundo, pelas próprias outras esposas e concubinas, ele é chamado de Jedidia, o amado de Javé. Assim, eu fico muito emocionado porque o amor de Jesus é lindo, né? Ele faz isso, ele pega um pecador, o pior que tem, o pior bandido do mundo, e ele transforma a vida das pessoas. Então, por isso que a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E Davi era esse homem, ele não queria saber do que os outros iam pensar. Ele queria saber do que Deus ia pensar. E ele era um homem que tinha comunhão, ele ia buscar 7 vezes por dia na frente do tabernáculo. O tabernáculo, os rabinos dizem que ele tinha um linho branco, não o tabernáculo de Moisés, tá? Que tinha uma estrutura de várias peles pesadas. Não, aquele era de linho branco. E lá dentro estava a arca. Quando batia o sol, a sombra que fazia no final do dia, fazia com que a sombra dos querubins viesse para fora da tenda. Davi se prostrava onde estava a sombra, para dizer para Deus, eu quero estar onde está a tua presença. Então Deus amou esse homem e teve um compromisso com ele, disse, olha, nunca vai faltar um descendente para o trono. E ele foi o antecessor de Jesus. Jesus era chamado de filho de Davi. Ah, é? É.
Jesus é descendente de Davi. Tanto de Maria, que foi a única realmente humana, né? Quanto de José. José, vamos dizer assim, pela autoridade dos homens e tal, mas Jesus era descendente de Salomão e de Davi. Um dos lados de Salomão, o outro lado de um outro filho de Davi, mas foi descendente de Davi pelos dois lados. Por isso que Jerusalém é a cidade tão amada, porque aquele lugar é um lugar especial desde os primórdios. Os rabinos dizem que lá foi o mundo fundado. Depois foi lá que Isaac foi oferecido por Abraão. Foi lá naquele lugar que Melquisedeque encontrou com Abraão. Foi lá que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Naquela região, né? Foi no Gólgota, mas naquela cadeia de montanhas. A cidade de Jerusalém é a cidade que Deus mais ama na terra. Por isso que Satanás odeia tanto e por isso que tem tantos povos tentando destruir. E quando você pisa lá, você sente isso, né? Sente que tá num lugar que é diferente mesmo. Você já foi quantas vezes lá? Só uma, eu quero voltar logo. Fui. Jerusalém uma vez. Eu fui em Tel Aviv na segunda vez.